Dentro dessa timeline, que é a timeline da tradição védica, que vai desde lá, de milhares de anos para trás, até há alguns séculos para trás do dia de hoje, também existe esse tipo de composição que é chamado de sutra. Então, é importante que a gente entenda o significado de sutra. E sutra é uma linguagem muito sucinta para a gente resumir aqui, no sentido de que o sutra ele elimina na sua composição todas as palavras que não precisam estar ali para dar um significado para a frase. Então, determinadas palavras são cortadas da frase. Por quê? Primeiro porque a gente está falando de uma tradição que é oral. Então, você precisava memorizar esses sutras, né? Você não tinha um livrinho ali escrito com os sutras, você precisava memorizar aquilo. Então, se eliminava os excessos para quê? Para que a memorização da composição fosse mais simples. A gente está falando do Yoga Sutra, por exemplo. O Yoga Sutra tem 196 sutras. Você pode falar, uau, é sutra pra caramba. Se você pegar o Brahma Sutra, que é uma outra composição, tem mais de 500. Então, você imagina, memorizar mais de 500 sutras. Naquela época era fácil, porque a gente não tinha telefone celular. Depois que lançaram um telefone celular, você já não sabe nem mais o telefone do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Você simplesmente tecla ali e ali já sai o telefone da pessoa para quem você quer ligar. Se você já for uma pessoa mais velhinha como eu, ali nos 40 anos, digamos, você vai se lembrar que quando você era criança, provavelmente você memorizava o telefone de todos os seus amigos quando você ligava do teu telefone fixo de casa. Eu sabia o telefone dos meus amigos, da minha avó, do meu avô, do meu pai, da minha mãe, já conseguia ligar para todo mundo de memória. Hoje em dia, eu acho que eu não sei, sério, eu não sei nem de cabeça o telefone da minha esposa. Olha que coisa horrível. Então, o que aconteceu? O ser humano parou de treinar a memória. Então, hoje, para decorar alguma coisa, para memorizar alguma coisa, é um sacrifício imenso. Então, sutra é esse tipo de composição sucinta que elimina todos os excessos dentro da linguagem para transmitir o conhecimento. E ali teve alguém que me mandou uma mensagem hoje e falou assim, Bruno, pode mandar o livro para a gente vai lendo e a gente já vai estudando antes para que quando a gente chegue na próxima aula a gente já tenha adiantado um pouco o estudo. Aí eu falei, não. Por quê? Porque quando você lê o sutra sozinho e ele não tem essas palavras extras que foram eliminadas, você entende o que você quiser do sutra. Você entende literalmente o que você quiser. E ali você cria um preconceito na sua mente em relação àquilo que está querendo ser transmitido através daquele sutra, e depois, para tirar esse preconceito, para estabelecer um novo conceito, que é o conceito que o sutra está querendo realmente te transmitir, é uma obra danada. Então, por isso que a gente não estuda sutra sozinho, é por isso que a gente não estuda o Upanishad sozinho, é por isso que não adianta, eu vou comprar uma Bhagavad Gita para ler em casa. Não faça isso, pelo amor de Deus, porque você não vai entender nada. E para piorar as coisas, as traduções que a gente tem das Gitas são horrorosas. Então, assim, se você não entende sânscrito, não fique sustentado pelas traduções que você encontra por aí, porque são muito, muito, muito ruins. Então, por isso a gente estuda juntinho aqui, pouco a pouco a gente vai avançando. Por quê? Porque o sutra ele precisa se abrir, ele é como uma flor, né? Ele tem pouca informação ali descrita, mas quando ele se abre realmente através da explicação do professor, ali sim vem todo o significado do sutra. Yogaschitta Vritti Nirodha. Esse é o segundo sutra de Patanjali, no qual Patanjali define o que é yoga. Só que o sutra está dizendo, yoga é estabelecer um comando sobre a mente.
Para que você quer estabelecer um comando sobre a mente? Então, o Sutra não está te dizendo nada. O Sutra não está te dizendo muita coisa. É necessário que haja o quê? Uma explicação em cima desta ideia que Patanjali está te apresentando através dessa ideia, através desse Sutra. Aí sim você vai entender o que o Sutra está querendo te dizer. Bom, e uma outra coisa que a gente precisa entender em relação à palavra Sutra é que ela vem de um radical sânscrito que significa siv. E siv, em sânscrito, significa costurar. Então, sutra é aquilo que está bem costurado, é aquilo que está bem amarradinho. Ou seja, a gente vai ver, à medida em que a gente estudar os Yoga Sutras, que todas as ideias que vêm sendo apresentadas, sutra através de sutra depois de sutra, estão muito bem amarradas. E, principalmente, estão muito bem amarradas ao Sutra 2, que é esse sutra no qual Patanjali define a palavra yoga, tá? Então, a gente aí entendeu o significado da palavra sutra, né? Que é a linguagem através da qual Patanjali nos apresenta esse primeiro manual de yoga que aparece dentro da história da tradição védica, porque nunca houve, antes disso, uma formatação, digamos, de uma prática de yoga. E por isso, o Yoga Sutra de Patanjali também é conhecido como Ashtanga Yoga de Patanjali, porque é o yoga composto por 8 partes: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. São 8 membros que trabalham juntos aí dentro da prática. Patanjali vai falar sobre esses elementos só no 2º capítulo. Tá? Ele só vai descrever esses elementos no 2º capítulo. É interessante porque Patanjali começa a sua obra falando sobre o fim, falando sobre o objetivo. O 1º capítulo do Yoga Sutra chama-se Samadhi Pada, ou seja, o caminho para o Samadhi, o caminho para o autoconhecimento. O que deve ser feito? E ele apresenta isso, como eu falei, nos 3 primeiros sutras. Se você entender esses 3 primeiros sutras, você vai entender o que é Samadhi. Então, yamas são os valores que você pratica em relação ao mundo. Niyamas são valores que você pratica em relação a si mesmo. Depois vem asana, que é a construção de um corpo confortável e firme, saudável. Depois vem pranayama, que é a regulação da tua respiração, que tem um papel muito importante na relação com a mente, para aquietar a mente. Depois vem pratyahara, que é a capacidade de usar os seus sentidos como filtros daquilo que chegará como informação para a sua mente. Depois vem dharana, que é a capacidade de concentração. Depois vem dhyana, que é a capacidade de meditação. E depois vem o samadhi, que é o entendimento relativo à sua verdadeira natureza. Então, todas essas coisas que vêm antes da prática, que vêm antes do samadhi, como eu falei, são ações. Eles não vão te dar esse entendimento sobre o livre de limitação, mas eles são extremamente valiosos para preparar a sua mente, para que a sua mente tenha esse entendimento relativo ao livre de limitações. Então, voltando ali ao tema sutra, essa é a linguagem que Patanjali vai usar. É a linguagem que Patanjali vai usar relativa à sua obra, à sua composição, eliminando os excessos. E ali depois a gente volta a esse tema de data e de autor. Primeiro, que não existe ali um consenso de quando realmente o Yoga Sutra foi composto. Existe aí um gap
de 800 anos entre um ponto e outro ao qual é aceito que o Yoga Sutra tenha surgido. Muitas pessoas dizem que o Yoga Sutra pode ter surgido até 400 anos antes de Cristo, e há outras tantas pessoas que dizem que o Yoga Sutra pode ter surgido até 400 anos depois de Cristo. A data, como eu falei, não importa. O que importa é o tal do ensinamento. E depois vem o próprio símbolo que é Patanjali. Dá para ver aqui no meu livrinho esse serzinho aqui que é metade cobra e metade gente? Dá para ver aí? A gente pode levar em consideração que Patanjali é mais um símbolo. Ele não é uma figura, digamos, humana, limitada no sentido é esta pessoa e apenas esta pessoa aqui que compôs este texto chamado de Yoga Sutras. E a gente vai observar isso principalmente analisando esse versinho de homenagem a Patanjali que a gente cantou agora no começo da prática. Porque antes da gente chegar nesse versinho, a gente analisa a própria palavra Patanjali. Patanjali é composto de duas palavrinhas, Pat e Anjali. Anjali você já conhece, Anjali Mudra, né? Esse gesto aqui de reverência, de prece. E Pat vem de Patati, que significa cair em sânscrito, né? O verbo patati é sensacional. Você nunca mais vai esquecer o verbo cair em sânscrito, porque patati é muito engraçado. Já me lembra do palhacinho patati, patatá, de quando eu era criança. Aí já não esquece mais o verbo cair em sânscrito. Patati. Então, Patanjali é aquele que caiu de uma prece. É dito que a mãe ali de Patanjali fazia uma prece e ali caiu essa metade cobrinha, metade pessoinha nas mãos dela, e ali Patanjali recebe esse nome. Aquele que caiu, aquele que veio, que tem a sua origem de uma prece. Tá? E como eu disse, parece muito mais um símbolo do que uma pessoa definida, uma pessoa realmente em algum lugar, em algum momento da história. E por que eu digo isso? Vamos observar agora o verso de invocação a Patanjali, que diz o seguinte: Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakarutam pravaram muninam Patanjalim pranjaliranatosmi. Então, fica com seu livrinho aí na mão, com esse versinho aí na sua frente, para a gente debulhar as palavrinhas, porque no sânscrito as palavras podem entrar em qualquer lugar da frase, não existe ali uma regrinha de que esse elemento da frase tem que estar nesse lugar e esse, que nem em português, por exemplo. O que determina a função de cada palavra dentro da frase é a sua declinação, como a gente viu ontem. A gente viu lá, yogena é o quê? A declinação da palavra yoga pela terceira declinação das palavras masculinas terminadas em A, então ali vira yoga, vira yogena, que significa através do yoga. Chittasya é chitta, declinado no sexto caso, que significa posse, ou seja, da mente. Então, tem todas essas declinações que indicam a função da palavra dentro da frase. Não vamos analisar isso, porque a gente não vai fazer aula de gramática agora. E quem é este Patanjali? E aí vem uma outra palavra ali na frente do verbo apakarot, que é a palavra yo, porque ela também está declinada. Você vai ver uma apóstrofe ali, está assim, yopakarot. Na verdade, seria yaha apakarot. Yaha é um pronome demonstrativo, ou seja, este.
eu faço uma reverência para este. Este quem? Patanjali, que faz o quê? Apakarot, que o quê? Elimina, destrói, dissolve. Mas ele dissolve e destrói o quê? Aí vem aquela palavra que a gente viu ontem, malam, as impurezas. E as impurezas agora vão estar ligadas a determinadas palavras. Então, o primeiro conjuntinho de palavras é o quê? Yogena Chitasya. Então, Patanjali é aquele que consegue dissolver as impurezas da mente, Chitta, através do quê? Do yoga. Então, esse é um conjuntinho de palavras. E ali, depois ele vem Yogena Chitasya Padena Vacham. Aqui nós temos outro conjuntinho de palavras. Padena e Vacham. Vacham significa a comunicação, a fala. Vak. Vak em sânscrito significa a fala. Então, Vacham. Então, Padena. Padena são, na verdade, as regras de gramática de sânscrito. Então, Patanjali é aquele responsável por eliminar as impurezas da comunicação através das regras de gramática de sânscrito. Tá? E ali, por último, vem um outro grupinho de palavras, vem uma outra dupla que é Sharirasya Vaidyakena. Então, a gente tem Vaidyakena, uma outra palavra declinada para o terceiro caso, ou seja, através de Vaidya. E Vaidya significa Ayurveda. Vaidya é o nome que se dá ao médico especializado em Ayurveda. Tá? E Sharira é a palavra, é uma das palavras em sânscrito que significam corpo. Então, Patanjali é este que elimina as impurezas do corpo através do Ayurveda, através do conhecimento do Ayurveda. Então, quando a gente vê esse versinho de Patanjali, de homenagem a Patanjali, me vem a ideia de que, caramba, já é complicado estudar yoga e compreender tudo aquilo que existe acerca do yoga. Você tem que ter um cabeção gigantesco para saber tudo aquilo que é referente a yoga. E aí esse mesmo carinha é aquele que escreveu as regras de gramática de sânscrito. Galera, sânscrito é bem legal de aprender, é bem legal mesmo, vale muito a pena lá para frente vocês se aprofundarem no sânscrito, vale mesmo. Mas chega uma hora que o sânscrito fica complexo, mas fica complexo, porque é regrinha, e mais regrinha, e mais regrinha, e toda regrinha tem a sua exceção, e não sei o quê, e não sei o que lá, e nananã. Eu estudei bons anos de sânscrito, até chegar o momento que eu falei, cara, não dá, eu estou muito velho para ficar tentando gravar regrinha, 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 regrinha. Não, vou me dedicar ao yoga. Já tenho uma base legal de sânscrito, mas não vou ser um sânscritista, não vou ser um gramático. Deixa esse negócio para lá, porque tem que ter um outro cabeção gigantesco para saber de todas essas regras de gramática. E para piorar a situação, o verso está dizendo que Patanjali é esse que sabe tudo de Ayurveda, galera. Caraca, Ayurveda. Quem já tentou estudar alguma coisinha de Ayurveda sabe que é um mundo muito maior do que o próprio mundo do yoga. Cara, porque é tratamento disso, é tratamento daquilo, é não sei o que, é não sei o que lá, é estação do ano, cara, é tanta coisa que acho que um cérebro só não consegue assimilar tudo aquilo que existe acerca de Ayurveda. Então, vamos analisar friamente. Quem é que consegue saber tudo de yoga? Quem é que consegue saber tudo de sânscrito? E quem é que consegue saber tudo de Ayurveda?
numa vidinha só. E vamos analisar uma outra coisa, tá? Porque hoje nós temos uma vidinha que dura aí, no mínimo, uns 70, 80 anos. Naquela época lá, a galerinha morria com 40 anos, 50 anos, não tinha expectativa de vida muito maior do que essa. Se a gente analisar historicamente, você vai ver que as pessoas não viviam muito mais do que isso. Óbvio, tinham os raros, né, as raras exceções, mas o geral não era uma expectativa de vida muito grande. Então, como é que uma pessoa, num espaço de tempo ali de 30, 40, 50 anos, conseguiu dominar todos esses assuntos? Portanto, é bastante provável que não seja só um Patanjali, que seja mais de um Patanjali nessa história. E por isso Patanjali torna-se um símbolo nesse sentido, né? Um título que é dado a este tipo de pessoa, dedicado a este tipo de conhecimento. Então, por exemplo, os grandes estudiosos de Yoga Sutra e do próprio sânscrito dizem que o quarto capítulo do Yoga Sutra, porque o Yoga Sutra tem 4 capítulos, os grandes estudiosos de sânscrito dizem que o sânscrito do 4º capítulo é totalmente diferente do sânscrito que vem nos 3 primeiros capítulos. Então, provavelmente, pode ser que tenha sido outra pessoa, de fato, a adicionar esse 4º capítulo ao Yoga Sutra, que não tenha sido este Patanjali anterior. Então, mais uma vez eu digo, a gente não fica preocupado com isso. A gente não fica preocupado se foi um Patanjali, se foram 2 Patanjalis, se foram 10 Patanjalis, quando foi que Patanjali compôs isso aí. A gente tem que se preocupar em observar se este ensinamento, que é conhecido como uma composição chamada Yoga Sutra de Patanjali, é de fato aplicável nas nossas vidas, se o ensinamento que está aqui dentro faz algum sentido nas nossas vidas. É de fato válido.